Senhoras e senhores e aqueles, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Ismael Mamed, sou estudante de Mecatrônica do Centro de Excelência em Ensino ENIAC. Então, estou aqui para apresentar mais uma parte do projeto que vem acontecendo aí. Desde já quero deixar os agradecimentos aqui aos nossos professores e mentores, especialistas, Lucas Carlos, nosso Anderson Paulo de Souza, Lucas Pataro, muito obrigado por compartilhar o conhecimento aí entre nós, para que possamos colocar em prática aí, demanda real, o protótipo e o projeto que estamos colocando em execução. Como falei, somos o Grupo 20, quero apresentar para vocês também os integrantes, e deixar a minha gratificação aqui pelo empenho de todos, ao Paulo, ao Cleiton, ao Massa, ao Danilo, ao Edson, ao Marcelo, ao Rodrigo e eu quem vos fala, Ismael Mamed. Olá, meu nome é Danilo Moraes e sou um dos integrantes responsáveis pelo projeto. Eu fiquei responsável pela elaboração do gráfico de Gantt e ele foi elaborado da seguinte maneira. Aqui nós temos o gráfico, onde ele foi elaborado através dessa tabela menor, onde tem os principais pontos que devem ser abordados pelo grupo, qual é o planejamento disso, a ordem de execução e o desempenho, que é uma nota atribuída de 0 a 10, onde ele é classificado com as cores conforme está desenvolvido no gráfico aqui. O gráfico ele foi elaborado também, principalmente por essa tabela maior, onde a gente tem aqui acesso com todos os integrantes do grupo, onde eles conseguem fazer a atualização, que foi a última modificação que foi feita nesse projeto, ou que aconteceu durante todo esse processo. Nós temos a função, o integrante responsável por essa função, a execução, que foi quando começou, e a nota de desempenho que ele costuma atribuir, que também está associada ao grau de dificuldade de tudo isso. Em tempo real, todos os integrantes do grupo eles têm acesso a essa tabela, onde a gente consegue visualizar aqui o nome do integrante, a função de cada um, a execução, que foi quando isso começou, a divergência, que foi um dia em específico onde esse integrante ele teve algum problema ou dificuldade muito grande para a execução daquele trabalho. E a última atualização foi quando ele fez alguma coisa no projeto. Então, a partir disso, a gente conseguiu elaborar o gráfico de Gantt, conforme os senhores podem analisar aqui juntamente a mim. E a partir disso, a gente conseguiu ter uma execução concluída de alguns conceitos que a gente mais tinha como chave principal. E uma delas é a análise de custo, a pesquisa literária, como os senhores podem ver, e a análise de produto e componente estrutural, o que a gente vai utilizar de fato para a realização daquele projeto em si e do que ele está precisando para que a gente finalize ele. Assim como todos do grupo que têm acesso ao gráfico, juntamente com a tabela de execução, para que eles consigam alterar aqui, a gente vai disponibilizar em PDF essa tabela, até mesmo a imagem ilustrativa de como tudo isso foi analisado, de como tudo isso está acontecendo em tempo real com os nossos avaliadores, juntamente com o gráfico de Gantt que vai ficar disponível para que os senhores melhor observem de fato o que a gente está analisando aqui e como está sendo toda essa parte estrutural. Como eu citei para vocês, uma das coisas que a gente está dando grande prioridade nesse momento é a análise de custo e terminar de conseguir adquirir alguns materiais que faltam ainda para que a gente finalize a execução total do nosso projeto. Senhores, nessa etapa a gente tem toda a parte documentacional do projeto, ou seja, de fato, as normas que estão sendo seguidas, qual que é o processo, como isso está acontecendo, os integrantes do grupo, a gente tem as nossas referências bibliográficas, então tudo que a gente está se baseando, como isso tem sido feito. A gente tem os nossos objetivos, onde a gente pontua os específicos e os gerais, juntamente com a metodologia de pesquisa, o porquê que a gente escolheu daquela maneira, ou até mesmo aqueles componentes, como os senhores podem observar aqui, através das fontes, e tem todo o descritivo e informativo de como isso está sendo executado no processo, assim como também as normas, as diretrizes e o processo de execução de temperagem do chocolate, o processo, como vai ocorrer de maneira onde ele vai esquentar ou até mesmo resfriar. Nessa etapa, nós temos o diagrama elétrico de como vai funcionar toda a nossa IHM. Aqui nós temos um motor. A partir desse motor, nós vamos ter um termostato digital, onde vai ter o controle de resistência através de um sensor, conforme está mencionado aqui no desenho, que é a AKM2.
Tudo isso vai mandar uma informação, que é a HM2, para a nossa resistência e o termostato, aonde ele vai ser acionado. Aqui no canto direito, como os senhores podem ver, nós temos a luz verde, que seria para ligar e desligar, a amarela de alguma advertência que aconteça no processo, e aqui o botão de emergência em vermelho. Aqui nessa etapa nós temos a montagem e como está a execução do desenho técnico. Ele foi realizado num shape, então ainda falta a gente realizar o detalhamento 2D de todo esse processo de montagem e o projeto inteiro, juntamente definindo e especificando no detalhamento 2D quais são os componentes estruturais que vão ser utilizados. Em tese, o nosso projeto ele deve ser executado e deve ficar da seguinte maneira, conforme o ilustrativo que a gente consegue mostrar para vocês. Esse seria o real projeto final, como os senhores podem observar aqui no nosso vídeo. Atualmente, o nosso projeto se encontra da seguinte maneira. Ainda faltam alguns pontos que devem ser observados com grande relevância. Em especial, nós temos o processo de fabricação, montagem e até mesmo o teste de qualidade do nosso protótipo, principalmente fazer a instalação e o processo de qualidade e teste sobre a parte elétrica e HM, como tudo isso vai funcionar, o processo gerencial elétrico de tudo isso, e principalmente qual é o resultado final que a gente espera alcançar, assim como alguns componentes ainda também estão chegando, estrutural. Então toda essa parte do desenho técnico que a gente ainda falta revisar e entregar vai estar disponível para os senhores, assim juntamente com o gráfico gigante, com o vídeo, como os senhores estão acompanhando, e principalmente a parte documental técnica que já está pronta.